Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos ver como podemos continuar a construir a nossa folha do Google Sheets, desta feita com a página de análise para avaliação de empresas. Vamos a isso. Vamos então começar a criar um novo separador que vai servir de base para a análise financeira de uma empresa, quer do ponto de vista histórico, quer do ponto de vista a futuro, estimando um potencial preço a 10 anos. Vou começar por definir uma secção para mostrar o nome da empresa. Para isso usamos a função do Google Finance, passando o ticker symbol como argumento. Agora começamos a construir o painel que mostro normalmente nos episódios de análise. Eu vou criar exatamente as mesmas colunas, mas vocês podem depois modificar ou expandir as mesmas de acordo com as vossas preferências. Na primeira coluna temos então o período temporal em análise, neste caso em anos. Depois continuamos com a receita, o EBITDA e o crescimento anual do mesmo. A receita é fácil de encontrar nos relatórios da empresa, já o EBITDA algumas empresas reportam nos relatórios, mas nem sempre está presente. Vocês podem calcular o mesmo usando o lucro operativo e somando as despesas de depreciação e amortização. Outra alternativa é consultar plataformas onde esta informação já aparece calculada. No entanto, a minha sugestão é que estejam atentos porque muitas vezes existem diferenças entre o que a empresa apresenta nos seus relatórios e o que estas plataformas calculam. Na minha opinião, a informação proveniente da empresa é sempre mais relevante. Para calcular o crescimento do EBITDA de um ano para o outro, basta usar o valor do ano seguinte, dividir pelo do ano anterior e subtrair 1. Desta forma, obtêm o valor em percentagem. A próxima é a dívida total da empresa. Aqui a ideia é obter os valores da dívida a curto e longo prazo da empresa. Normalmente os valores vêm discriminados na declaração do balanço. É comum também adicionar os contratos de leasing que a empresa possui. Nos relatórios financeiros vocês podem encontrar uma secção normalmente dedicada exclusivamente a descrever a dívida da empresa e podem partir daí, ou usar páginas como o COIFIN, por exemplo. De seguida, o total de dinheiro em caixa ou equivalentes. Normalmente nesta coluna é bastante explícita no relatório anual e fácil de obter. O próximo é a dívida líquida sobre o EBITDA. Conhecendo a dívida bruta da empresa e o dinheiro que ela tem em caixa, podemos calcular a dívida líquida, isto é, o total da dívida que a empresa teria se decidisse usar o dinheiro disponível em caixa para pagar parte ou a totalidade da mesma. Portanto, a fórmula é a dívida menos o dinheiro em caixa sobre o EBITDA desse período. Se quisermos dar um pouco mais de brilhantismo aqui ao resultado, podemos formatar a célula para mostrar um X imediatamente após o número, representando então um número de vezes. Ok, continuemos com os fluxos de caixa operativos. Estes também são super fáceis de obter, desde os relatórios da empresa ou de qualquer plataforma online. Para o crescimento destes fluxos de caixa, usamos a mesma fórmula que mostrei para o EBITDA. O ano atual a dividir pelo ano anterior menos 1. Para o CAPEX, basta observar a secção dos fluxos de caixa de investimento associado aos ativos, sejam eles propriedades ou equipamentos. Aqui podemos formatar as células também para um formato financeiro onde os parênteses indicam valores negativos. Os fluxos de caixa livres ou Free Cash Flow é então a diferença entre os fluxos de caixa operativos e o CAPEX. Como definimos o CAPEX com valor negativo, a fórmula tem de se ajustar para que o sinal não se inverta. Vou deixar o preço do Free Cash Flow mais para daqui a pouco, porque necessitamos de ter a capitalização do mercado para o calcular. Em relação ao valor líquido da dívida emitida ou paga no ano em questão, normalmente é visível nos fluxos de caixa de financiamento. No caso da Nvidia, por exemplo, este último ano não pagou qualquer dívida, apenas emitiu, pelo que o valor é fácil de se obter.
Estes indicadores são de outra empresa, mas reparem como a emissão de dívida é a linha superior e aparece com números positivos, ou seja, é dinheiro que entra no caixa da empresa, enquanto que os pagamentos da dívida aparecem com valores negativos na linha de baixo e representam saída de dinheiro da caixa para efetuar o pagamento. A diferença entre ambos é então o valor que procuramos. Como tenho vindo a usar os números da Nvidia, vou então usar os quase 5 mil milhões de dólares do ano anterior. O Coifin pode ser uma grande ajuda porque já faz os cálculos da diferença por vocês. De seguida temos então o fluxo de caixa dos acionistas. Este é representado pela seguinte fórmula: o fluxo de caixa operativo menos o capex mais a dívida líquida emitida ou paga. Em relação à capitalização de mercado temos duas opções: ou usamos as plataformas novamente, como o Coifin ou o StockRow, e usamos os valores que nos apresentam, ou a alternativa é retirar o valor total de ações em circulação do relatório anual e multiplicar as mesmas pelo preço da ação com que fechou nesse dia. Com a capitalização de mercado definida, podemos então preencher as colunas dos preços dos fluxos de caixa. E a lógica é idêntica, é dividir cada um deles pela capitalização de mercado. Resta formatar o resultado com o tal X para ter um efeito visual mais apelativo. Em relação ao número de ações, é fácil de obter dos relatórios da empresa, como acabei de demonstrar, e no caso de 2020, a Nvidia tinha 612 milhões de ações. Restam então três colunas: o valor da empresa, o Enterprise Value, é precisamente a capitalização de mercado, mais a dívida total, menos o dinheiro em caixa. Na próxima coluna dividimos o valor anterior pelo EBITDA. Este é um múltiplo muito usado na avaliação relativa e é fácil de perceber porquê. Ao usar o valor total da companhia, conseguimos comparar com empresas que tenham uma estrutura de capital diferente, isto é, mais ou menos dívida. E ao usar o EBITDA, temos uma ideia mais fiável dos benefícios que a empresa consegue gerar sem o impacto dos impostos ou dos juros que a dívida possa ter. Por fim, resta a rentabilidade dos fluxos de caixa dos acionistas. Nesta coluna, o objetivo é perceber quanto free cash flow a empresa consegue gerar comparada com a sua capitalização de mercado. Quanto maior o número, melhor. A fórmula também é bastante simples, bastante dividir a coluna dos fluxos de caixa dos acionistas pela capitalização de mercado. Agora que já perceberam como preencher a folha, vou adicionar mais 2 anos de registro à mesma para passarmos às médias anuais. Para definir como é que o EBITDA cresceu nestes últimos 3 anos, não basta fazer a média aritmética. A fórmula que temos de usar é a média geométrica desses 3 valores. E a razão é simples. Imagina que começa com $1000 de receita. Depois os aumentos foram 10% no primeiro ano, 20% no segundo ano, uma queda de 50% no terceiro e um aumento de 70% no último. A média aritmética diz-nos que a receita cresceu 12,5% ao ano. Mas será que tem razão? 12,5 implica que no final dos 4 anos devemos ter então 1.600 euros de receita. Calculando a média geométrica, indica ela que o crescimento anual é de apenas 2,92%, bem longe do resultado que obtivemos. Este resultado coloca então a receita, ao final dos 4 anos, em $1.122. Ok, vejamos quem tem razão. Ao preencher as fórmulas de crescimento, com base nas taxas que mencionei, obtemos, pasmem-se, $1.122. A média geométrica tinha razão. É preciso ter muito cuidado quando estamos a lidar com taxas anuais de retorno, especialmente em ETFs e fundos. Muitas vezes é publicado o valor aritmético e, como acabaram de ver, pode estar bem longe do valor real. Ok, então, para perceber qual foi o crescimento composto da receita até à data, basta usar a fórmula seguinte.
Continuemos. No que respeita à dívida, podemos usar a mesma fórmula da receita. Para o valor do dinheiro em caixa, podemos aqui sim fazer uma média aritmética do valor dos 3 anos. Para a dívida líquida sobre o EBITDA, a situação é idêntica, a média aritmética é válida. Para simplificar, todas as colunas relacionadas com dinheiro devemos então usar a fórmula que indiquei para a receita. Já para as colunas que são apresentadas em percentagem, temos de usar a média geométrica, como mencionei anteriormente. Para as colunas que são múltiplos, como os preços e o EV/EBITDA, podemos usar a média aritmética sem problemas. Podemos ainda definir a média dos fluxos de caixa dos acionistas destes 3 anos e criar uma secção para os dividendos do último ano. O campo Payout vai definir se o valor a pagar aos acionistas é suportado pelos fluxos de caixa ou não. Para dar uma ajuda visual, podemos definir condições com caracteres especiais. Bom, já construímos a nossa perspectiva do passado da empresa, vamos então construir uma ferramenta que nos ajuda a estimar o futuro e é bem mais simples do que parece. A ideia é tomar o último valor do EBITDA conhecido e estimar o crescimento do mesmo nos próximos anos. Vocês podem definir o intervalo de tempo que quiserem, mas pessoalmente eu prefiro usar 10 anos. Criamos então 3 colunas. A primeira representa o crescimento. Este valor, para o tornar selecionável, podemos definir uma coluna com várias possibilidades e usar a validação de dados para as obter. Depois, basta esconder a coluna. A coluna do EBITDA vai ser então o último valor conhecido multiplicado pela taxa de crescimento que selecionarmos. Podemos arrastar ambas as colunas para preencher o quadro completamente. Pronto, e já temos o valor estimado do EBITDA para o ano 2030. Agora precisamos de multiplicar esse valor pelo múltiplo EV/EBITDA para obter o Enterprise Value. Podemos usar o valor médio que vimos anteriormente. Já temos o valor da empresa, mas o que pretendemos é a sua capitalização de mercado. Para isso, basta subtrair a dívida e somar o dinheiro em caixa. Ou, se preferirem, usar o múltiplo da dívida líquida sobre o EBITDA para estimar a dívida que a empresa terá daqui a 10 anos. Subtraindo esse valor ao Enterprise Value, temos a capitalização de mercado prevista para 2030. Estamos cada vez mais perto. Basta agora dividir essa capitalização de mercado pelo número de ações esperado nessa data. Aqui temos duas opções. Ou estimamos o número de ações existentes nessa data, usando o mesmo crescimento que apresentou nos últimos anos, ou pura e simplesmente usamos a mesma quantidade que existe hoje em dia. Se, entretanto, o número de ações reduzir, é valor adicional com que vocês não estavam a contar. O preço projetado para 2030 é então a capitalização do mercado a dividir pelo número de ações calculado, o que prefaz um resultado de 988 dólares. Resta então definir o retorno anual do nosso investimento usando a fórmula que vimos anteriormente.
A esse retorno devemos somar os dividendos anuais que rondam os 0,09%. O nosso retorno anual será então de aproximadamente 3,5%. Passemos então à semana do portfólio. Esta semana a Caterpillar aumentou o dividendo em 8%, o que fica um bocadinho aquém das minhas expectativas, mas dentro do histórico de aumentos da companhia. Na sequência da semana passada, a Merck completou o spin-off da Organon e, como tal, os seus acionistas receberam um dividendo especial correspondente a ações da nova companhia. Esse dividendo é nada mais nada menos do que uma ação da Organon por cada 10 da Merck. Ora, algumas corretoras acreditam automaticamente a nova empresa no vosso portfólio, como foi o caso da Revolut. Outras, como foram a eToro ou a Trading 212, não têm essa capacidade e o que fazem é atribuir um valor monetário da ação nessa data. Pessoalmente prefiro o método da Revolut, uma vez que é mais representativo da decisão da empresa, mas também porque a opção de vender é passada para o acionista. Esta semana o portfólio manteve-se mais ou menos dentro dos mesmos valores da semana passada, em 48,5%, e em relação aos dividendos recebidos este mês de junho, situam-se nos quase $51. E é tudo por hoje, espero que tenham retirado valor do episódio, deixem o vosso like se assim for, subscrevam o canal se ainda não o fizeram, partilhem com os vossos amigos ou família, ajudando-me assim a crescer e subir conteúdo novo todas as semanas. Eu desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.